Olá! A infertilidade é um tema que assusta muitos casais. Em média, 1 em cada 5 são inférteis. Lidar com esse tabu é complicado tanto para homem quanto para mulher, que dividem em proporções iguais a dificuldade. Só no Brasil, 11 milhões de pessoas apresentam problemas para engravidar. Para falar sobre inseminação artificial e fertilização in vitro, o Toda Mulher recebe a deputada Inês Pandeló e o Dr. Roberto Azevedo Antunes, representante da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Doutor, quando um casal pode ser considerado infértil? A definição de infertilidade, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, ela define que um casal é infértil quando eles têm uma tentativa, 1 ano de tentativas de gravidez, de engravidar, sem qualquer tipo de proteção, sem sucesso. Existe ainda uma segunda definição, um segundo tema que eles consideram, eles ainda considerariam isso como uma subfertilidade. Quando esse período chega a 2 anos, aí sim poderia ser considerado infertilidade. Isso, obviamente, vai variar com a idade do casal. Se é um casal que tem uma idade um pouco mais avançada, principalmente do ponto de vista da mulher, nesses casos, a gente até, eventualmente, por exemplo, um casal cuja mulher tem 40 anos, a gente recomenda até que não postergue-se por tanto tempo esse tratamento e, no máximo, em 6 meses, a gente começar uma investigação visando tentar esclarecer qual o motivo que esse casal não está conseguindo engravidar. Quais as causas de um casal ser infértil? A gente divide a infertilidade em algumas causas. As 2 principais causas de infertilidade são o fator masculino, que corresponde a aproximadamente 30% das causas de infertilidade, independente de idade, e o que a gente chama de fator ovulatório, ou seja, quando a mulher, por algum motivo, tem algum tipo de dificuldade ou de alteração na ovulação. Aqui no Brasil existe uma terceira causa que é quase tão frequente quanto o fator masculino e quanto o fator ovulatório, que é o que a gente chama de fator tubário. O que é o fator tubário? É quando, por algum motivo, as trompas dessa paciente não são mais funcionais, seja porque ela fez uma laqueadura tubária, seja porque ela teve algum tipo de infecção na trompa ou alguma sequela de alguma cirurgia que tenha causado aderências nessa trompa e que impedem que o espermatozoide encontre-se com o óvulo. Uma pergunta bem popular que a mulher costuma fazer. Se eu tomar anticoncepcional durante muito tempo, eu tenho que parar para poder engravidar? Isso prejudica ou não? Não prejudica. O que ocorre com o uso de anticoncepcional hormonal, seja ele, por exemplo, a tradicional pílula anticoncepcional combinada, ou então as injeções hormonais, ou anel vaginal hormonal, seja ele qual for, eles podem levar a um lapso de tempo que pode chegar, dependendo do método, até 1 ano, para que aquele ovário daquela paciente volte a ciclar corretamente. Então, dependendo, e isso não tem muita relação ao tempo de uso. Ou seja, tem pacientes que usam pílula por 20 anos e que em 1 mês, após a parada da pílula, engravidam. Como você vai ter pacientes que vão usar a pílula 2 meses, vão ficar 6 meses depois sem menstruar, até o ciclo ovariano dela voltar ao normal. Agora, doutor, o senhor falou que a questão dos 40 anos deve ser olhado com rapidez. É porque já se torna também uma gravidez de risco, mesmo com a fertilização artificial? Sim. Na verdade, eu diria, se a gente tivesse que botar, é difícil a gente colocar um ponto, cravar uma idade na mulher, onde a gente diria assim, não, a partir daqui você tem risco, antes disso você não tem risco. O risco ele é proporcional à idade, tanto com relação às más formações genéticas que podem acontecer, por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patau, que são as 3 mais comuns, que são relacionadas à idade, bem como a capacidade reprodutiva dessa paciente, a capacidade dessa paciente de gerar um filho, de ter um filho. Se eu tivesse que escolher uma idade, eu escolheria nem 40 anos, não, eu escolheria 35. Sim. Os 35 anos são um marco
do ponto de vista biológico para o ovário daquela paciente, a partir do qual a taxa de uso dos óvulos dessa paciente começa a cair muito. Então, a partir dos 35 anos, a taxa de fertilidade das pacientes começa a cair vertiginosamente, e a partir dos 40, então, eu brinco com as minhas pacientes, falo assim, começa a queda livre quase. Uhum. Então, quando chega aos 35, eu diria assim, olha, a gente tem um tempo para tentar fazer uma investigação ainda com uma certa calma, mas a gente não pode esquecer o problema. Sim. Quando chega aos 40, eu recomendo sempre que o casal, mesmo que seja um casal que está tentando engravidar 1, 2 meses, que eles pelo menos já façam uma pesquisa para ver se tem alguma coisa, se tem dos fatores mais comuns, para ver se tem alguma alteração de trompa, alguma alteração no sêmen do marido, para que, de modo que a gente não perca tempo caso seja diagnosticado alguma alteração que implicaria numa fertilização in vitro ou numa inseminação artificial. Agora, há um índice aí também de aborto, né? Sim, sim. Na verdade, o que acontece toda vez que a gente usa uma técnica de reprodução assistida, seja ela a fertilização in vitro, seja ela a inseminação artificial, a gente tem uma taxa de aborto, bem como a gente tem também uma taxa de aborto nas gravidezes, nas gestações naturais. Uhum. A taxa de aborto está muito mais ligada à idade da mulher, à idade do óvulo que eu estou utilizando, do que à idade, ao tipo de procedimento que a gente está fazendo. Então, as taxas de aborto que a gente tem em fertilização in vitro e em gestações naturais em pacientes, por exemplo, de 40 anos, são similares, uma vez que elas tenham engravidado. Tá? O que acontece muito é uma diminuição importante da taxa de sucesso das tentativas de fertilização. Isso eu acho que é muito importante a gente frisar, porque na nossa prática do dia a dia, eu recebo muito casal que acha que pode postergar a gravidez o quanto quiser, porque no final das contas vai ter a reprodução assistida, vai ter uma fertilização in vitro que vai fazer e que vai engravidar e vai ser tudo bem. Não é bem assim. Atualmente, as taxas de sucesso de fertilização in vitro, elas giram em torno de 30% por tentativa. Se a gente for pegar uma taxa global, né? Obviamente, se for um casal com uma paciente, que uma mulher mais nova, isso aumenta se for um casal. Por exemplo, acima de 40, 41, 42, isso abaixa bastante. Isso eu acho que é importante a gente frisar. Qual a diferença dessas duas técnicas, da inseminação artificial e da fertilização in vitro? Isso é importante também. A inseminação artificial, ela consiste no preparo do sêmen do marido, onde a gente faz que a gente chama de capacitação desse sêmen. O que é isso? Sem usar termos técnicos, seria como se fosse dar uma turbinada no sêmen do marido e só selecionar os melhores espermatozoides que estão ali. E aí a gente pega esse sêmen que está preparado, esse sêmen com os espermatozoides selecionados, e injeta esse sêmen dentro do útero da paciente no momento em que ela estiver ovulando. A gente faz um controle por ultrassom na paciente e faz o que a gente chama de desencadeamento da ovulação em conjunto com a injeção desse sêmen. E aí, pela inseminação artificial, a gente tem taxas de sucesso aí que giram entre 15% a 20% aproximadamente, por tentativa. Já a fertilização in vitro, ela, como o próprio nome já diz, consiste na concepção fora do corpo. Você vai fazer um estímulo hormonal na mulher, e aí você vai fazer uma captação dos óvulos que são estimulados nos ovários dessa paciente. E aí você, de posse desses óvulos e de posse do sêmen do marido, você pega um único espermatozoide e injeta dentro desse óvulo. Essa é a técnica de fertilização in vitro chamada de ICSI. ICSI é a sigla em inglês, que significa injeção intracitoplasmática
de espermatozoide. O que se chamou muito tempo, se chama ainda de bebê de proveta? Todos eles são bebês de proveta, mas essa técnica ela é um pouco mais nova do que o bebê de proveta tradicional lá dos tempos lá da Louise Brown, que foi a primeira, o primeiro bebê de proveta do mundo, né, uma inglesa, foi em 1978, se eu não me engano, onde você pegava o óvulo e simplesmente colocava os espermatozoides ali em volta do óvulo e aguardava que um deles conseguisse inseminar. Essa é a fertilização in vitro tradicional que é muito pouco usada hoje em dia. Atualmente a gente pega os espermatozoides selecionados, injeta ele diretamente dentro do óvulo. E aí, 3 a 5 dias depois dessa injeção do espermatozoide dentro do óvulo, a gente aguarda que o embriãozinho começa a se desenvolver ainda in vitro, né, na placa de Petri no laboratório, e a gente, 3 a 5 dias depois da injeção, a gente transfere os embriões para o útero da mãe. E a mulher ainda tem a opção de querer fazer uma produção independente, quando ela escolhe o doador, é isso? No caso da doação, por exemplo, quando é uma mãe solteira, é uma paciente que não é casada e resolve que quer engravidar, a gente prepara a paciente, faz o mesmo estímulo hormonal. No caso você poderia escolher tanto uma técnica quanto a outra. Isso vai depender da idade da paciente, vai depender da qualidade do sêmen do doador, porque a fertilização in vitro tem uma chance de sucesso maior do que a inseminação artificial. Então, a paciente vai determinar que tipo de tratamento que ela vai querer, baseado nos resultados dos exames prévios dela, e ela vai entrar em contato com um banco de sêmen. Esse banco de sêmen vai fornecer uma tabela com os sêmens que contendo as características de cada doador. Lembrar sempre que isso é sigiloso, você não pode trazer um doador. O doador não pode ser conhecido da paciente. Então ela escolhe, baseada nas características dela e do doador que ela achar que é mais conveniente para ela, e depois a gente prepara esse sêmen e faz o processo de transferência normalmente. Seria possível, sim, a realização da famosa produção independente, sem maiores problemas com o sêmen de doador. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com Toda Mulher falando a respeito das técnicas de reprodução assistida para os casais inférteis. É só um instante, nós voltamos já já.